Queridos irmãos, nós estamos bendizendo ao Senhor e nesse instante nos aproximando do momento onde vamos ouvir do Senhor a sua palavra, e eu queria convidá-lo a nesse instante se acomodar e se preparar para do Senhor ouvir a sua palavra nessa noite. Eu queria que você já desde então procurasse na sua Bíblia o livro de Obadias. Leonardo, por gentileza, você pega para mim aquele pedestal? Irmãos, nós estamos hoje dando início a uma nova série. Certamente uma série breve, devido ao tamanho desse livro. Ela será configurada em apenas 2 sermões. O primeiro nessa noite, e em breve faremos a exposição do próximo. Mas, apesar de ser um livro tão pequeno, ele tem uma importância significativa e é extremamente enriquecedor para a nossa instrução, para reconhecermos quem é o Deus a quem nós adoramos, onde está a nossa esperança. Nós vamos ler Obadias. Se você ainda não encontrou, Obadias fica antes do profeta Jonas e depois do profeta Amós. Obadias, eu farei a leitura do capítulo 1, ele só tem um capítulo, do verso 1 até o versículo de número 14. Obadias 1, do verso 1 ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia de sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Vamos orar nesse instante. Pai amado,
Nós te bendizemos, Senhor, e te adoramos nessa noite e rogamos ao Senhor que assim nos abençoe por meio da tua palavra. Ó Deus, sede misericordioso, fala aos nossos corações por meio dela e através dela. Ó Deus, desvenda diante dos nossos olhos a verdade que o Senhor deseja para a sua igreja nessa noite. A cada família que agora está reunida em suas casas, a cada povo, Senhor, que no Brasil estão impedidos de se juntarem como igreja do Senhor, obedecendo à santa convocação, mas que ainda nos seus cultos domésticos, Senhor, como nessa noite, eles sejam edificados por meio da exposição da tua palavra. Fala conosco, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Obadias é um livro certamente interessante. Quando nós pensamos um pouco sobre o livro de Obadias, o seu nome já é interessante por natureza. Obrigado, Juliano. Ele já é interessante por natureza. É um nome um pouco estranho. Muitas pessoas nem sabem que Obadias faz parte do Antigo Testamento, devido ao tamanho, certamente, do seu livro. É o menor livro do Antigo Testamento. Tem apenas 21 versos. Mas antes de falarmos um pouco sobre Obadias, eu queria falar com vocês sobre, de fato, a humanidade. Quando nós pensamos na humanidade e refletimos sobre a capacidade que o homem tem de produzir males, nós nos assustamos. Quando nós nos lembramos de que um homem é capaz de matar centenas e centenas de milhares de pessoas simplesmente por causa da sua etnia, como Adolf Hitler fez com os judeus, nós vemos que o homem tem uma capacidade muito mais destruidora do que o vírus que nós estamos enfrentando em nossos dias. Quando pensamos que uma criação, a inteligência, a sabedoria e o conhecimento que Deus concede à humanidade, e o homem ainda assim consegue produzir um pequeno artefato que, quando é levado a uma condição de explosão, pode matar milhares e centenas de milhares de pessoas, como as bombas nucleares. Como o homem, de fato, em sua grande capacidade, ele pode produzir males terríveis, inclusive utilizando as bênçãos de Deus para isto. Quando nós refletimos sobre essas tristezas, essas tragédias, essas situações a qual nós vemos e de fato percebemos, muitas vezes nos colocamos distante delas. Mas seria um engano perceber isso e fazer isso. Nós mesmos desejamos males, desejamos o mal em nosso coração muitas vezes. Nós que ainda sendo servos regenerados e filhos de Deus, muitas vezes nós produzimos mal em nosso coração. O nosso coração mal nos manifesta desejos perversos, vontades perversas. Eu me surpreendo com a minha capacidade, inclusive, de ser mal. Os irmãos da nossa igreja sabem a grande admiração que eu tenho por motos e motoqueiro. Primeiro porque eu moro numa avenida e muitos deles gostam de mostrar a grande capacidade que a sua moto tem, expressando o barulho mais aterrorizador de uma avenida. E ainda que orando, já me peguei fazendo isso algumas vezes, interrompido por um barulho ensurdecedor, eu desejei mal a tantas pessoas que passaram na frente da minha janela por fazer um barulho ensurdecedor. Eu me pegava orando pela vida de outras pessoas, mas desejando o mal a um próximo que apenas estava passando na frente da minha casa. Ainda que cômico, isso apenas mostra como os nossos desejos, quando são contrariados, eles são capazes de produzir males que contrariam, inclusive, a nossa fé, aquilo que nós cremos, até aquilo que nós desejamos. Quando somos pressionados, quando somos irritados ou contrariados, nós temos uma grande facilidade de desejar, de fazer e de sentir o mal. Mas, quando pensamos sobre isso, nós repousamos sobre a graça e o privilégio de o mal que nós produzimos, certamente, Cristo pagou na cruz do Calvário. Mas na história, Edom é uma cidade que produziu um mal que fez o próprio Deus
trazer uma destruição iminente sobre ela. Edom era uma pequena cidade que ficava após o Mar Morto, uma pequena cidade que estava ali diante de Israel, ao sul de Israel, ao sudeste de Israel praticamente, uma cidade que estava do outro lado do mar, que tem um grau de familiaridade com os israelitas. Obadias é o profeta levantado por Deus para anunciar uma grande destruição a essa pequena cidade. Um profeta que tem apenas uma mensagem curta, mas tão importante para uma cidade que precisa saber que o Deus de Israel pune o mal da humanidade. Tendo dito isto, irmãos, nós refletimos sobre de fato quem é Obadias. O nome Obadias era um nome comum no Antigo Testamento e tem o seu significado em o servo do Senhor ou o adorador de Yahvé. É um significado muito bonito e talvez inspire futuros nomes de filhos. Léo, que vai ser pai em breve. Obadias é um bom nome, Léo. Pense sobre ele. Significa adorador de Yahvé. Mas Obadias, ele tem uma característica interessante. Assim como Naum, eles são profetas levantados para trazer a destruição ou para anunciar a destruição dos inimigos do povo de Deus. Naum vai fazer isso com Nínive e Obadias vai fazer isso com Edom. O livro é uma série de julgamentos divinos poéticos contra Edom, e que por sua vez Edom era uma nação vizinha de Israel. O pano de fundo para entendermos quem é Edom, afinal de contas, porque Nínive nós ouvimos em diversas histórias infantis, aquela cidade a que Jonas foi enviado, mas Edom muitas vezes é pouco falada. Quem é Edom? De onde vêm os edomitas? É necessário nós reconstruirmos um pano de fundo. Edom é uma cidade, é um povo, é uma geração que procede daqueles que eram descendentes de Esaú. Os irmãos devem lembrar que Esaú é o pai de Edom, assim como Jacó é o pai dos israelitas. Eles eram irmãos. O texto vai dizer: Isaac casou-se com Rebeca e ela teve filhos gêmeos. E eles tiveram Jacó, ou melhor, Esaú e Jacó. Os dois irmãos, filhos de Isaac e Rebeca, eles tiveram tensões terríveis durante toda a vida. O reverendo Emílio, e por sinal gostaria de indicar essa mensagem que ele expõe com muita singeleza e simplicidade em um dos seus sermões, falando sobre Obadias. Ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que o conflito entre Esaú e Jacó já começou no primeiro campo de batalha, que foi no ventre de Rebeca. O texto vai dizer que Esaú saiu primeiro como filho primeiro, mas Jacó saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Essa história de tensão se desenvolve quando os dois já estão adultos também. Eles viviam em constantes tensões, principalmente quando Jacó engana seu irmão ou quando Esaú despreza o direito de primogenitura, vendendo por um prato de lentilhas. E nessa atitude de Esaú, ele mostra o desprezo que ele tem pelas bênçãos de Deus, porque o direito de primogenitura era uma bênção. E ele mostra como o seu coração era perverso, e ele vende esse direito de primogenitura ao seu irmão por apenas um prato de lentilha, manifestando de fato a grande perversidade do seu coração e o desprezo que ele tinha pelas coisas espirituais. Por outro lado, Jacó não era um homem tão bom assim. Conhecido por enganador, ele mesmo vai enganar o seu próprio pai para receber a bênção que era do seu irmão, convencido pela sua própria mãe. Ou seja, nesse saco, todo mundo é contaminado. De fato, é uma família de pecadores. E quando Deus chama Jacó, conhecido como o enganador, o Senhor trabalha no coração de Jacó, a duras penas, para ir transformando Jacó em Israel. Um homem arrependido, de fato, pela perversidade do seu coração. A verdade é que essa tensão se desenvolveu. De Jacó veio os seus descendentes, e aí então Israel de Deus. E de Esaú veio os edomitas, aqueles que procederam de Esaú. E essa tensão perpetuou por gerações e famílias e famílias e famílias.
Nós estamos então lendo aqueles que eram descendentes de Esaú recebendo a devida punição dos seus pecados. Irmãos, o que nós vamos aprender nessa noite é o que Deus diz a Edom através de Obadias. E ele diz que Edom será destruída e derrubada, porque eles fizeram mal contra Israel. Nós vamos ver durante a mensagem que mal Edom produziu contra Israel. Mas nós precisamos entender que o profeta nos mostra que os edomitas, apesar de viverem um momento de felicidade momentânea, Deus iria punir o mal que Edom houvera praticado contra o seu próprio irmão, os israelitas. Vejamos então qual é o ensinamento do Senhor para mim e para você nessa noite. E o meu objetivo é enxergarmos que, diante desse anúncio de destruição sobre Edom, nós aprendermos nessa noite que o coração do homem, ele rebela-se contra Deus com orgulho e violência. E que Deus julga, de fato, o homem com justiça e equidade. E nós faremos isso refletindo sobre o tema nessa noite, que é Edom, a parábola da humanidade. Edom é a grande parábola do que representa de fato o coração do homem. Vejamos isso então, a partir do verso 1. Diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. É uma coisa interessante quando nós paramos para refletir que se tem alguém que precisa ser ouvido, esse alguém é Deus. O profeta Obadias, assim como Jonas, assim como Naum, assim como outros profetas, eles anunciam e eles começam o seu anúncio dizendo que de fato a mensagem a qual eles estão carregando vem de Deus. E ele é o único que precisa ser ouvido. E Edom precisava receber e entender isso. Essa visão vem de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Quando um profeta se levantava para falar em nome do Senhor, era algo realmente sério. Quando ele levantava para dizer, assim diz o Senhor, não havia possibilidade daquilo não acontecer. De fato, o que Deus falava se cumpria. Isso já destaca diante dos nossos entendimentos o grande cuidado que nós devemos ter nos nossos dias hoje. É muito comum em grupos evangélicos, profetas se levantarem, anunciando o que o Senhor não disse. Lembramos bem, irmãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E sendo assim, se por acaso você for procurado por alguém dizendo que tem uma mensagem de Deus para você, com muita educação e com muita singeleza, diga para essa pessoa que quando Deus quis falar com o seu povo, ele não somente falou, mas ele resolveu escrever para que eu e você nem sequer tenhamos a oportunidade de esquecer. Quando um profeta fala, Deus se responsabiliza, porque a mensagem é dele, ainda que seja pela boca de um profeta ou por uma visão, como foi através de Obadias. O verso 2, ainda no final do verso 1, vai dizer uma coisa interessante. Essa mensagem, essa visão diz: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro, o que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. O que está dizendo aqui no final do verso 1 é que simplesmente nessa visão de Obadias, ele viu um mensageiro foi enviado entre as nações. Ele está dizendo que um mensageiro foi enviado entre as nações, e a mensagem desse mensageiro para essas nações é: levantemo-nos contra Edom. Obadias está tendo uma visão de uma coligação entre nações para destruir Edom. Só que Deus está dizendo a Obadias, o seu profeta, dizendo: Obadias, sabe o que é que está acontecendo? As nações estão se levantando contra Edom, mas sou eu que estou fazendo isso. Na verdade, fui eu que levei um mensageiro de nação a nação para levantar essas nações, para trazer a destruição que eu vou trazer a Edom. O verso 1 termina com esse esclarecimento de Deus a Obadias, dizendo: um mensageiro foi enviado diante das nações, e a mensagem dele, final do verso 1, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Levantemo-nos contra Edom para a guerra. O povo, a nação de Edom, era parte da família de Israel. Como falei, eles eram procedentes de Esaú, pois partilhavam do mesmo ancestral, que era Isaque. Mas os pecados de Edom sempre foram soberba e crueldade.
a soberba que chegou ao coração de Edom e que está levantando Deus aqui para levantar nações para destruir Edom, essa ira de Deus sobre Edom veio de um entendimento equivocado que Edom tinha de si mesmo. Edom era soberbo, e era isso por diversos motivos. Eles eram soberbos economicamente, eles eram soberbos politicamente. A posição geográfica de Edom favoreceu ainda mais a soberba e o orgulho do coração deles, e nós vamos ver isso mais para frente. Quando Israel foi invadida pelos babilônicos, e é mais ou menos nesse momento que Obadias está profetizando, está anunciando a Edom o castigo de Deus, Edom tomou proveito da situação para saquear as cidades de Israel. Enquanto o irmão dele, os israelitas, os irmãos dos edomitas, estavam sendo destruídos por Nabucodonosor, os edomitas estavam invadindo as cidades israelitas, que já estavam em destroços, e saqueando todos os bens dos seus irmãos. É por esse motivo que Deus está levantando nações para trazer o juízo sobre Edom. Mas nós vimos ainda no final do verso 1 que Deus faz isso, irmãos, porque os edomitas, eles eram perversos de coração. Quando Deus libertou o seu povo do Egito e Moisés estava caminhando no deserto, Deus havia dito a Moisés que os israelitas não deveriam incomodar os edomitas, porque eles eram seus irmãos, eram os procedentes de Esaú. E Deus havia dito no Deuteronômio capítulo 23, verso 7, não incomodeis, não irriteis os edomitas. Quando Moisés estava passando pela terra dos edomitas, ele pediu autorização ao rei de Edom, apenas para passar pela terra. Mas o rei de Edom, por muita vingança, uma vingança e ódio que já vinha de geração em geração, desde Esaú, disse não. E por causa disso, Israel teve que fazer uma longa jornada pelo deserto, porque não foi autorizado. E não podia guerrear contra Edom, porque Deus havia ordenado. Os edomitas eram homens perversos. A mensagem de Deus por Obadias a Edom é: eu vou trazer guerra contra vocês. Sabe, irmãos, eu queria que nós entendêssemos nessa noite por que então Deus se levanta para trazer guerra. Quais são os motivos da guerra de Deus contra Edom? Quais são os motivos da guerra de Deus contra Edom? Os motivos da guerra de Deus contra Edom é o orgulho e a violência de Edom. Veja aí do verso 2 ao verso 4. Veremos então agora expositivamente. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Olha o que Deus está dizendo pelo profeta Obadias. Deus estava dizendo que deu a Edom um monte Seir. O monte Seir ficava no sudeste da terra prometida. Era uma região montanhosa e praticamente eles moravam, os edomitas, nas fendas das montanhas. Eles viviam numa terra que eles não podiam produzir nela, porque era uma terra montanhosa. Mas nem por isso eles deixaram de fato de se enxergar mais do que realmente eram. Eles se viam grandes quando na verdade eles não eram nada. Algumas coisas levou eles a fazerem isso, mas o desenvolvimento de Edom foi surpreendente. Veja o verso 3 então agora. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Enquanto Deus os fez pequenos e desprezíveis, eles se achavam grandes e imbatíveis, pois enriqueceram-se grandemente e tornaram-se poderosos. Os edomitas cresceram, isso por alguns motivos. O primeiro deles, sem dúvida, era porque Edom, ela era uma fortaleza natural. Por estar na fenda de umas rochas, eles não podiam ser invadidos facilmente por qualquer tipo de guerra. Os povos pensavam duas vezes antes de invadir Edom, devido à sua posição geográfica nas fendas das rochas. Há relatos que dizem que para chegar à grande capital de Edom, nem mesmo 2 cavaleiros conseguiam passar pelo caminho com as suas carroças. O caminho era tão estreito que apenas um passava por vez. Então eles eram favorecidos geograficamente, e isso fez com que Edom desenvolvesse e crescesse de fato. Um outro motivo era a rota comercial. Edom estava posicionado geograficamente de forma que quem vinha da Arábia e quem vinha da Índia passava por Edom para poder pegar o Mediterrâneo. E quando passava por Edom, ele pagava impostos. Eles eram primeiros a negociarem os seus produtos com os edomitas. Então eles cresceram e passaram a ser soberbos e orgulhosos. Ainda que Deus os fizesse pequenos, eles se achavam de fato maior que realmente eram.
E Deus está julgando isso. A soberba do teu coração te enganou. O orgulho de Edom vem de Esaú, do qual achava-se poderoso, independente de Deus, e que desprezava a bênção de Deus por achar que não precisava dela. Você lembra do prato de lentilhas? Quando Esaú negociou a bênção da primogenitura, ele estava dizendo a Deus o que de fato o seu coração era. Orgulho. Eu não preciso das bênçãos de Deus. Um prato de lentilha é o preço pelas bênçãos espirituais. De fato, os edomitas têm um pai a quem merece. E Deus está julgando isso. Mas veja o final do verso 3. Na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Olha a presunção dos edomitas. Olha o orgulho desse povo que se achava maior do que realmente era. E de fato, achava que ninguém poderia derrubá-los. Quem me deitará por terra? Um autor comenta que a capital de Edom, de fato, ela era tão alta, Selá era tão alta, que aqueles que estavam nos pés da rocha, quando olhavam para cima, viam as luzes da cidade e de fato achavam que eram estrelas. E a presunção do coração deles é: aqui estou a salvo, quem poderá me derrubar? E Deus responde à soberba do coração dos edomitas, verso 4. Se te remontares como um águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. A presunção do coração dos edomitas é respondida pela verdade profunda de Deus. Se tem alguém que pode te derrubar, Edom, esse alguém sou eu. Ainda que tu suba como as águias e ponha os teus ninhos nas estrelas, eu te derrubarei. Salmo 113 diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Edom esqueceu-se que havia alguém que podia derrubar eles da alta rocha onde estavam posicionados. Edom esqueceu-se que a soberba do seu coração poderia ser destruída, ainda que não por outras nações, por aquele que criou todas as coisas. E Deus manda a resposta através de Obadias: Edom, quem vai te derrubar sou eu. Eu vou te derrubar do ninho que está nas estrelas. Quando nós olhamos para esse primeiro momento, onde o orgulho é a manifestação do coração de Edom, não tem como nós não pensarmos na conjectura da humanidade. Perceba que o orgulho sempre foi uma rebelião contra Deus. Ela teve seu início, inclusive, com Satanás. Quando Satanás achou que era mais do que realmente ele deveria ser. E ele desejou ser igual a Deus, e Deus puniu o orgulho de Satanás. Adão e Eva foi pelo mesmo caminho, convencido pelo próprio. Quando a serpente convenceu Eva que Deus havia dito a ela para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela seria semelhante a Deus. Veja, Adão e Eva tiveram a presunção de achar que eram realmente alguém que eles não eram. O orgulho invadiu o coração de Adão e de Eva. A soberba do seu coração foi invadida pelo desejo de ser igual a Deus. Se reconhecer de fato como você não é e não ver quem você realmente é, de fato, parece que o orgulho é o pecado do coração da humanidade. A soberba do coração do homem de não reconhecer a sua miséria e se ver mais alto do que realmente é. Sabe, quando nós pensamos sobre isso, um alerta vem aos nossos ouvidos e vem ao nosso entendimento. Um alerta nos ressalta aos olhos. A rebelião de Edom contra o seu irmão Israel é utilizada para demonstrar a história da rebelião do mundo contra Deus. Edom aqui é apenas uma parábola do que de fato é o coração do homem. E sem dúvida o é. Todas as pessoas que em Cristo não estão, elas estão num estado de miséria e carecem da salvação de Deus em Jesus. Mas ao invés de reconhecer a grande necessidade de salvação, o que ressalta nas suas vidas cotidianamente? Elas dizem para todos: eu desprezo a salvação de Jesus. As pessoas vivem como se elas não estivessem caminhando para o inferno. Elas dizem com as suas vidas, ainda que não com as suas bocas: não preciso de um Salvador. Perceba que Edom deixou a sua marca, ou melhor, Edom seja talvez uma grande parábola do que realmente o homem é. O homem é orgulhoso, ele não reconhece o estado de miséria que ele realmente vive.
É por isso que nem todos conseguem contemplar a grande necessidade de salvação. Mas há uma esperança. Há uma grande esperança, assim que um alerta nos ressalta aos olhos. Há uma grande esperança. Ainda que o homem expresse o orgulho do seu realmente coração que ele é, há uma esperança. O reino de Deus, diferente do que o reino dos homens pode produzir, que é orgulho, o reino de Deus não se pode ganhar e conquistar. O reino de Deus, ele é apenas para ser crido. É necessário apenas se opor a Edom. Ao olhar para si mesmo, você precisa enxergar o seu pecado. Eis o motivo pelo qual a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito. Jesus dizendo aos seus discípulos: entendam, o reino dos céus é composto por aqueles que mataram o orgulho no seu coração. Quando eles olham para si, eles só veem a pobreza do seu espírito, ou seja, eles reconhecem a miséria que realmente eles são e estão, e que precisam de um Salvador. Jesus ensinou essa verdade anos depois aos seus discípulos. Verdade essa que Edom não entendia, mas que você que está em casa pode entender. E que você que está me ouvindo, se por acaso você tem sido convencido por Satanás, e que os seus pecados não podem ser perdoados e não podem ser esquecidos, que jamais Deus vai te aceitar, não seja enganado. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mate o orgulho do seu coração. Pare de desprezar a Deus e a grande necessidade de salvação que você tem, assim como Esaú, assim como os edomitas, antes que o grande castigo do Senhor venha sobre sua vida. Isso nos leva a refletir sobre o segundo motivo pelo qual os edomitas estavam sendo punidos. Não era somente pelo orgulho do seu coração, mas pela violência. Veja a partir do verso 10. Diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a vergonha, e serás exterminados para sempre. Os edomitas se levantaram para ajudar os babilônicos a destruir Israel. Quando os babilônicos, por Nabucodonosor, estavam invadindo Jerusalém, eles se juntavam. E olha o verso 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Olha o que Obadias estava dizendo. Edom, Deus viu Edom. Quando os estrangeiros estavam invadindo a casa do meu povo, Deus viu. Deus viu que você se juntou a eles. Quando vocês entraram pelas portas para saquear Israel. É isso que Obadias está dizendo. Vocês eram violentos, vocês foram violentos. A violência do seu coração fez com que você se juntasse com um povo estrangeiro para destruir o seu próprio irmão. Deus estava julgando Edom também porque, olha o verso 12. Não somente porque Edom era violento e fazia todos esses males, mas porque Edom também sentia desejo e prazer por isso. Olha o verso 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Olha que Deus está dizendo a Obadias. Edom era tão perversa e tão violenta que não somente se juntou com os inimigos, mas sentiu prazer ao fazer. Quando Deus estava punindo o seu povo, Israel, Jerusalém, Judá, porque Judá havia abandonado a Deus e Deus trouxe a Babilônia para isso, os edomitas, eles se aproveitaram da situação. Eles se juntaram com os inimigos para destruir o povo de Deus. E Deus está dizendo a Edom: eu vi. Vocês não somente desejavam ir, vocês não somente fizeram, mas vocês desejavam, vocês sentiram prazer, enquanto choros e bramidos foram levados pelo vento de Jerusalém até a cidade de Edom. Em Edom havia festa, havia alegria, e eles se maravilhavam, porque o seu próprio irmão estava sendo desolado. E Deus está dizendo: eu vi, Edom. Eu vi. Sabe, irmãos, não somente isso. Veja o verso 14. Eles não somente se juntaram, eles não somente sentiram prazer, mas o verso 14 diz algo ainda mais terrível. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares o que escapavam, nem ter entregado os que lhe restavam no dia da sua angústia. Eles, além de se juntarem, além de sentir prazer, eles ficavam escondidos no deserto. E quando um israelita conseguia fugir de Nabucodonosor,
Eles capturavam eles no deserto. Eles matavam e assassinavam. E quando não, entregava para Nabucodonosor, dizendo: olha aqui um fugitivo. Deus está dizendo: eu vi, Edom. Eu vi. Sabe, irmãos, a violência faz parte do coração do homem. O homem realmente ele é violento. As pessoas, as instituições, nós, que somos o próprio povo de Deus, manifestamos esse mal em nossos corações muitas vezes. As pessoas, elas desprezam a Deus com violência. Quantas amizades foram desfeitas porque você teve que repreender alguém por uma atitude injusta, incoerente, que trazia mal a outras pessoas? Já parou para pensar que famílias perderam vínculos porque alguém foi repreendido por uma mensagem de Deus? Talvez na sua família não aconteça isso ou não tenha acontecido, mas você não sabe como a violência do coração de uma pessoa pode ser manifestada quando Deus lhe é apresentado. Não somente isso, as instituições. Nós temos aí o comunismo como talvez o melhor exemplo para isso. Um sistema de governo que coloca em inversão os valores de Deus. Quando assim é levantado, somente por meio da violência consegue se manter. Não somente isso, nós que somos os crentes, muitas vezes, assim como os edomitas, em algum grau, nós agimos com soberba e orgulho também. Nós fazemos isso com nossas famílias. Quando nós desprezamos aquele que criou a família e queremos conduzir as nossas famílias como se não precisássemos de Deus. Nós queremos ditar as regras da nossa família, quando nós não somos os criadores dela. Quando nunca mesmo lemos nem sequer um texto bíblico que fala sobre família, nem mesmo um livro que pode ajudar você na compreensão das verdades espirituais para uma família. Nós desprezamos, nós somos orgulhosos. Nós achamos que não precisamos de Deus para cuidar da nossa esposa, ou para cuidar do nosso marido, ou até mesmo para educar os nossos filhos. O orgulho do nosso coração muitas vezes se manifesta nos nossos negócios. Nós fazemos negócios através dos nossos deuses particulares. Tratamos com todo zelo, cuidado e amor, até mesmo do que o compromisso que nós temos com Deus. Quantas pessoas perderam seus vínculos, deixaram de congregar, porque o seu negócio virou o seu Deus. O seu negócio, aquilo com o qual ele desenvolveu, virou para si o seu Deus particular. De modo que agora a sua moral, a sua conduta, a sua ética, até mesmo o seu tempo, lhe foi roubado. Nós fazemos isso, irmãos, com a nossa própria responsabilidade com a santidade. Quando nem mesmo separamos 15 minutos por dia para gastarmos um pouco de tempo para orar e meditar na lei do Senhor. Nós não estamos tão distantes assim dos edomitas. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Mas isso nos leva, irmãos, então, para a segunda e última lição desse texto. A primeira lição desse texto é para mostrar de fato como o coração do homem é perverso, como o coração da humanidade é orgulhoso e violento, e como ele se rebela contra Deus, até mesmo nos seus sentidos, nas suas vontades, até mesmo aqueles que uma vez foram regenerados pelo Senhor. Nós muitas vezes temos desejos perversos, vontades. Às vezes nos alegramos até quando os nossos irmãos caem. Nos alegramos com a destruição do nosso próximo. Sentimos desejos perversos e não desejarmos a alegria do nosso próximo. Nós somos parecidos com os edomitas. Mas ao vermos essa grande verdade, nós refletimos também sobre outra, que Deus se levanta contra o homem, punindo seus pecados com justiça e equidade. Veja comigo então versos 5 e 7. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Olha o que Deus está dizendo: Edom, eu vou punir você. Eu vi o que você fez com o seu irmão Israel, quando você saqueou, quando você roubou os seus bens, quando eles estavam sendo destruídos pelos babilônicos, pelos caldeus, e que você se aproveitou para saquear as cidades. Eu vi, Edom, e assim como você fez com eles, eu farei pior com você. É isso que o verso 5 está dizendo. O verso 5 está dizendo: antes fosse o ladrão que roubasse você, Edom. Porque o ladrão só pode levar aquilo que consegue carregar. Seja aqueles que vão roubar uma vinha, ele só consegue carregar os cachos de uva que consegue carregar. Mas olha o verso 6.
antes fossem ladrões. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Assim, Edom, eu vou tirar a mais escondida moeda que você tiver guardada. Deus está dizendo, eu vou punir você com o mal que você fez ao seu irmão. Você vai desejar que tenha sido ladrões, mas na verdade serei eu, Edom. Eu vou esquadrinhar todos os teus tesouros. Eu vou encontrar as riquezas mais escondidas na sua terra. Não restará moeda por moeda. É isso que ele está dizendo no verso 6. Deus está se levantando para punir Edom com justiça pelo mal que fizera contra seu próprio irmão. Deus fez isso mais à frente. Ele levantou árabes. E os árabes derrubaram Edom das suas rochas e fortalezas naturais. Os árabes invadiram Edom e fizeram com que eles se locomovessem para o deserto. E lá eles habitaram. Depois de um tempo, um rei de Israel, 100 anos antes de Cristo, tomou aquela terra dos edomitas. E eles começaram a entrar numa decadência até o seu nome ser riscado da existência. Esse rei de Israel obrigou todos os edomitas a se circuncidar. Eles se tornaram judeus por força. E Herodes, então, um descendente dos edomitas. Nós vemos a grande perversão. Herodes mandou matar todas as crianças na época de Jesus. Um descendente que tem uma história terrível, um povo perverso. Suas práticas manifestam de onde ele vem. Deus está dizendo, eu punirei o mal que você fez ao seu irmão. Irmãos, essa é uma diferença de Deus julgando o seu povo e julgando aquele que não é seu povo. Existe uma grande diferença entre juízo e disciplina. Deus julga o seu povo para disciplinar o seu povo, mas aqueles que não são povo de Deus, Deus julga para castigar, para condená-los, para trazer o mal sobre o mal, para punir os pecados deles sem a esperança de arrependimento. A diferença entre aqueles que são povo e aqueles que não são é que a uns o arrependimento é oferecido, a outros não. Israel estava sendo invadida pelos babilônicos. Deus estava castigando o seu povo. Deus estava punindo o seu povo, disciplinando Israel. Mas um remanescente prevaleceria. Com o seu povo, Deus pune, disciplina, mas o Senhor preserva. Com aqueles que não são povo, não há esperança. Não há esperança. Não há uma preservação de Deus. Quando Deus se levanta para punir, ele risca da existência. Deus está fazendo isso com Edom. E é necessário que eu e você, como filhos de Deus, possamos entender isso. Que aqueles que são filhos e se aproximam do Senhor, eles recebem do Senhor arrependimento. Por isso, o dia de arrependimento é hoje. O dia de ser filho e de ser chamado a ser filho é hoje. Porque quem não é, no dia que o Senhor se levantar na segunda vinda de Cristo, não haverá arrependimento. O nome será riscado da existência. As pessoas desejarão serem destruídas e aniquiladas, mas a Bíblia diz que elas passarão a eternidade no inferno, chorando, gritando. Os lamentos que Israel gritou, mas gritou apenas por um breve tempo, e depois o Senhor consolou. Esses gritarão eternamente. Por fim, nós precisamos ver que Deus pune Edom não somente nas suas riquezas, mas pune também na soberba, ou melhor, no conhecimento deles. Veja agora o verso de número 7. Deus leva a Edom à destruição e à traição. Verso 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram-se contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Eu vou punir vocês também. Eu vou levantar traição. Vocês serão empilhados. Aqueles que vocês tinham aliança, eu vou levantar eles para destruir vocês. E eu não vou dar entendimento disso. Quando vocês menos esperarem, aqueles que vocês tinham por amigos serão seus inimigos. Deus está dizendo que vai punir os sábios de Edom. Edom, vocês pensam que tem toda a sabedoria adquirida, que vocês conseguiram aprender com os árabes, com a Índia, por ser uma rota comercial? Eu vou levar essa sabedoria a nada. Olha o verso 9.
Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Olha o que Deus está dizendo agora. Eu vou destruir a riqueza de vocês. Eu vou destruir o conhecimento e a sabedoria de vocês. E por fim, eu vou destruir o poder de vocês, a força de vocês. Nem mesmo os seus valentes. Ele cita aqui uma das cidades chamada Temã. Temã é uma das cidades em Edom, conhecida por produzir guerreiros excelentes, homens extremamente fortes. Deus está dizendo, pois é, Edom, nem mesmo o mais forte dos seus guerreiros eu vou deixar vivo. Eu vou matar todos eles, eu vou trazer matança. Não vai haver força nem poder em vocês. Eu vou destruir a sua riqueza, eu vou destruir o seu conhecimento e a sua sabedoria. E por fim, eu vou destruir o seu poder, a sua força. Irmãos, como disse no começo, quando nós olhamos para essa conjectura, você deve estar pensando que mensagem dura Deus está trazendo para essa cidade, para esse povo. Mas a grande verdade é que nós vemos aqui é que essa mensagem é Deus se levantando para julgar aqueles que o desprezam. E Deus está fazendo isso com o próprio Edom, irmão de Israel. Aqueles que deveriam, na aliança, se aproximarem de Deus, conhecer o Deus da aliança de Israel, que desprezavam a Deus, assim como seu pai Esaú, desprezando as bênçãos do Senhor. Sabe, irmãos, Deus estoura bolhas que concedem falsa proteção. Deus costuma fazer isso na história. Quando o homem pensa que tem proteção, ele vai lá e estoura, para que ele veja quem realmente ele é. Deus faz isso sem dúvida nenhuma. Se você observar bem, sem dúvida nenhuma, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela é um julgamento de Deus para estourar as bolhas da falsa proteção, da falsa riqueza, da falsa segurança, para levar a humanidade a reconhecer a grande fragilidade que realmente ela é. E entender que nem mesmo a maior de suas riquezas, nem mesmo o maior de todos os seus conhecimentos, pelo menos até agora, nem mesmo o maior de suas forças, pode livrar ela de um pequeno vírus. Se não é um julgamento de Deus, outrora o que é? Deus está levando os homens a reconhecer que Ele não aceita a rejeição, que Ele levanta-se para punir a humanidade que o despreza. E assim Ele faz, estourando a bolha da riqueza. Mas antes da riqueza, a sabedoria talvez seja a mais interessante. Pense comigo, como o homem com tanta sabedoria dada por Deus, ele pode usar essa sabedoria para o seu próprio mal. E ele tem feito isso durante tanto tempo. Quantos PhDs, homens da história, que tiveram grandes contribuições, mas que com a sua sabedoria desprezaram a Deus, com a própria bênção de Deus concedida a eles. Veja Freud, o pai da psicanálise. Se em Cristo não morreu, está no inferno agora com toda a sabedoria que teve. Veja então, irmãos, Stephen Hawking, aquele que foi conhecido por ser um dos físicos mais renomados da história. Se em Cristo não morreu, está no inferno agora, gritando sem parar. E nada do seu conhecimento lhe serve coisa alguma. Se aquilo que Deus dá não nos levar para Ele, nós o desprezamos por quem Ele é. E Ele se levanta para julgar e punir. Do que serve todos os doutorados desses homens, se eles não puderam conhecer apenas a grande sabedoria de Deus, o mistério de Deus revelado na cruz do Calvário. Deus estoura bolhas, causam falsas proteções. Ele faz isso também não somente com sabedoria, mas Ele faz isso com as riquezas. Nem mesmo os bilhões de dólares de um homem pode comprar para ele a segurança que só é oferecida de graça e pela graça. Não vai ser como Jeff Bezos, o dono da Amazon, com seus 113 bilhões de dólares. Se ele não conhecer a loucura da mensagem da cruz, nem mesmo os seus bilhões de dólares poderão comprar a ele a entrada no reino celestial. Ele terá que passar e irá perecer no inferno sem nenhum desses centavos. Deus estoura bolhas e leva homens a reconhecer quantos empresários que nunca imaginaram e nunca imaginariam que iriam fechar seus negócios tiveram que o fazer por causa de um vírus que apareceu do outro lado do mundo. Quando nós paramos para pensar então que Deus faz isso, Ele faz para mostrar que o homem não pode nada.
que o poder realmente é dele. Nem mesmo um poderio do exército mais forte do mundo, nem mesmo aquele exército do qual nós conhecemos, se levantasse agora, poderia fazer nada para combater um ser microscópico. Deus humilha o homem, mostrando a ele que ele não é nada. E que de fato todo o poder é dele. E que essas bolhas, enquanto o homem construir essas bolhas em sua volta, ele se levantará para estourar cada uma delas. E mostrar quem realmente eles são. Orgulhosos, violentos, necessitados da graça, carentes da graça de Deus e que precisam reconhecer isso. Sabe, você que me escuta em casa, nós precisamos refletir sobre essa grande verdade de Deus. O profeta Obadias tem uma mensagem inusitada, tem uma mensagem muitas vezes que não é popular, não é uma mensagem popular, é uma mensagem que de fato mostra, assim como toda a Bíblia não tem uma mensagem popular, é uma mensagem que de fato mostra e desmascara o coração do homem, quem realmente a humanidade é. Homens orgulhosos, violentos, soberbos. Homens que acham que não precisam de Deus, ou que melhor fingem uma relação com Deus e o buscam com motivações escusas. Homens que não desejam a Deus e que desprezam a bênção de Deus. E a mensagem de Obadias é: o Senhor se levanta contra eles. O Senhor os pune pelas suas maldades. O Senhor se levanta para punir os perversos, aqueles que desprezam a Deus. O Senhor já está punindo e esse julgamento acontece aqui hoje. Essa pandemia é um exemplo disso. O Senhor está se levantando para punir a humanidade que despreza o Criador, aquele que criou todas as coisas. Não somente aqui, porque muitos escaparão, muitos chegarão à salvação aqui, mas haverá um dia de grande julgamento, que nem sequer será 10, 5%, 15% da população, mas 100% daqueles que desprezaram a Deus, todos esses serão contabilizados. E não haverá manchetes de jornais que sejam suficientes para relatar a grande justiça de Deus sobre aqueles que o desprezaram durante toda a sua vida. Mas há uma grande esperança. Porque quando Deus se levanta para punir Edom, Ele mostra para o seu povo que Ele preserva. Ele mostra para o seu povo que o mal Ele pune, mas Ele preserva os justos. Aqui, enquanto Israel estava sendo desolada, enquanto Israel estava sofrendo, estava sendo torturada pelos babilônicos e assim também pelos edomitas, quando Deus trouxe o juízo sobre Edom, o povo de Deus pôde reconhecer: o nosso Deus não se esquece da perversidade dos nossos corações. Mas para comigo e para com todos nós, que ainda em cativeiro estamos, Ele não se esqueceu, mas Ele nos deu uma esperança. Porque o desejo dEle é nos julgar para nos chamar de volta a uma aliança, para reconhecer quem realmente nós somos. Então, como igreja do Senhor, a mensagem que nós precisamos entender nessa noite é que o Senhor se levanta para punir o mal e para punir os perversos, mas preserva os justos. E assim Ele fez com o melhor exemplo possível na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o Senhor levantou o seu próprio Filho, e o caminho de orgulho e de violência, ele foi desfeito. O caminho que Adão construiu de orgulho e violência, Cristo construiu com humilhação e paz. Foi na cruz do Calvário que, enquanto o orgulho de Adão se exalava pelos seus olhos ao ver um fruto proibido e o desejo de ser igual a Deus, foi na cruz do Calvário que ele caminhou como ovelha muda para o matadouro, mas não achando diferente de que realmente era, tendo a ciência da missão que veio cumprir. Ele se humilhou, e humilhou-se de morte, e morte de cruz. E aquele caminho de destruição e violência e orgulho, ele restaurou. Humilhação, paz. Na cruz do Calvário nós temos o dissolvimento do orgulho do homem e a paz com Deus oferecida por aquele que não se viu, porque mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se, ele não deixou de ser Deus, mas ele humilhou-se na condição de homem. Percebam que enquanto Adão é orgulhoso, enquanto Adão é violento, ele humilhou-se. Enquanto Adão é violento, ele ofereceu paz na cruz do Calvário. O segundo Adão reconstruiu o caminho, desfez o caminho do orgulho e da violência que o primeiro Adão construiu. E por fim, nós não podemos deixar de enxergar que Deus se levantou
E ele fez isso na história para punir Edom. Mas ele não fez só com Edom. Ele fez ainda de forma ainda muito mais plena na cruz do Calvário. Deus se levantou para punir a humanidade. Mas ele se levantou para punir não toda a humanidade. Ele se levantou para punir aquele que representava os filhos de Deus. Aqueles que, ouvindo a mensagem da esperança, disse: eu não sou orgulhoso, eu preciso de um Salvador. Na cruz do Calvário, Deus despejou toda a sua ira sobre o seu próprio filho, punindo o seu filho, ao invés de mim e de você. Há uma esperança. Agarre-se, esconda-se por detrás da cruz, mate o orgulho do seu coração, veja quem realmente você é. Você não é nada. E se uma pandemia não é suficiente para te mostrar isso, Deus queira que você não veja as coisas terríveis que vão lhe aguardar, se você não reconhecer agora. Se uma pandemia não é suficiente para te mostrar que você não é nada e que precisa de um Salvador, Deus queira que antes do inferno você possa reconhecer isso, porque lá você verá o que é realmente sofrimento eterno. Reconheça quem você é, agarre-se aos pés da cruz e creia em Cristo. Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer ao Senhor, porque aquele que pune os perversos é aquele que preserva os justos. Aquele que se levanta para trazer castigo e destruição é aquele que oferece o braço de misericórdia e de paz. Pai amado, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a compreender essa verdade tão interessante, tão bonita que Obadias traz, ainda que dura e difícil. A vermos que o nosso Deus, em todos os seus atributos, Deus justo, santo, puro, amoroso e benigno, é o mesmo que se levanta para punir os maus, mas que estende o braço de misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos colocado atrás da cruz. Obrigado porque o Senhor se levantou e puniu o seu Filho em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Nós te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos caminhando